Olá, livros e pães de queijo. Meu nome é Celine, para quem não me conhece, e hoje eu vim falar de mais uma leitura minha que foi Mitos e Lendas Celtas, escrito por Charles Scribb. Acho que é assim que pronuncia o nome dele, né? Ele é historiador, especialista em história celta e também em mitologia celta também, né? E história inglesa. Ele é um livro muito interessante, embora seja bastante denso e longo, né? Que conta, né, a mitologia britânica, com uma mulher fascinante sobre o folclore celta britânico e uma releitura, né, dos mitos escritos por Charles Scribb vai reunir, né, sessões sobre o rei Arthur, sobre cavaleiros da Tavoa Redonda, também sobre os deuses gaélicos e também sobre como esses deuses foram incorporados hoje à nossa cultura. Também tem muita história de heroísmo, histórias românticas. As mulheres aqui, para os deuses, tinham mais papéis, sim, embora também fossem muito tratadas como moeda de troca ao longo das histórias de guerra e de convenções dos deuses. Os deuses também se aproximam muito dos seres humanos, né? E eu notei assim que existem muitas coisas e dores humanas que eles tinham, e essas coisas, em vez de serem resolvidas com uma simples conversa, provocava a ira dos deuses. E assim, isso provocou muitas guerras, muitas questões. E também fala mais sobre a questão dos druidas, né? Que eram guardiões das histórias e também como se fossem sacerdotes, mas não chega a ser igual. E é muito legal perceber que, embora sim, existem pessoas que ainda não acreditam nesses deuses, como por exemplo Mananã, e que está muito ligado aos pescadores, mas ao mesmo tempo isso vem se perdendo cada vez mais, a mitologia ela vem se perdendo cada vez mais para explicações, né, mais racionais e legal, certo? Mas também essas mitologias estão sendo esquecidas, já não estão muito em histórias, em rodas de conversa entre amigos ou em rodas de histórias entre crianças e adolescentes, por exemplo. E aos poucos essas histórias elas vão se perdendo. O autor fala sobre isso, né? Sobre preservar a mitologia, sobre preservar a cultura, a importância dela para a história. Aqui também é possível conhecer um pouco da história da Irlanda, da Escócia, da Grã-Bretanha, ali da região ali da Inglaterra. E também ele mostra, né, como que um pouco está relacionado com os deuses nórdicos, por exemplo, né? Tem ali algumas incorporações. E como, por exemplo, esses deuses celtas foram misturados até mesmo aos deuses egípcios, ao encontro de algumas culturas. O autor aqui também nos mostra como alguns deuses foram canonizados pela Igreja Católica e incorporados ao cristianismo, como por exemplo é o caso da Santa Brígida da Irlanda, que vem da deusa Brigide, que era uma deusa da criatividade. Aqui, né, embora estejamos acostumados com Hipócrates, né, lá o patrono da medicina, que a gente tem o deus de Sete, que era o deus da medicina dos celtas. E é possível notar que os celtas eles tinham uma ali, né, na região da Irlanda, Escócia, Inglaterra, ali da Grã-Bretanha toda ali, eles tinham assim uma uma ligação muito forte com a natureza, e todos esses deuses de alguma forma estavam relacionados às forças da natureza, né, aos poderes deles. E qualquer coisa virava uma questão de ira, uma questão de problema, principalmente por questões românticas ou por questões de eu quero aqui agora e é meu, né? E aí isso gerava muitos desafios, guerras e fúrias entre os deuses. Eles eram imortais, né? Então, assim, a gente vê eles vivendo em várias vidas, em várias coisas. E uma coisa também que ele fala, né? Que os deuses foram perdendo ali os seus poderes pelas questões que foram se misturando cada vez mais aos seres humanos, por questões das paixões, tanto de homens quanto de mulheres, de deuses e deusas, por seres humanos, e aí seus poderes foram enfraquecendo à medida que eles foram se misturando. E aí vai surgir, né, os semideuses e outras criaturas mágicas. Ele fala um pouco aqui de algumas outras criaturas mágicas, como fadas, duendes, mas o foco principal aqui realmente é nos deuses, principalmente, nos deuses celtas. Vai falar de algumas criaturas, como contos dos cisnes, né? Da deusa lá que quis, né, que os filhos do outro deus fossem eternamente cisnes, nananã. Traz algumas histórias de outras criaturas mágicas também.
E ademais é um livro tranquilo, uma linguagem muito tranquila. Ele traz aqui, né, a Ilha dos Deuses, que é a saída dos deuses, né, lá do meio do povo, do meio dos seres humanos, e como os deuses foram se afastando cada vez mais dos seres humanos. E ele encerra ainda, né, falando como que a cultura celta, como que os mitos, as lendas, como que essas religiões foram sendo apagadas ao longo da história, ao longo do mundo, né? Claro que hoje esses mitos e essas lendas vêm sendo muito resgatadas pela cinematografia, pelas fantasias, né? Tanto alta fantasia quanto baixa fantasia trazem muito, né? Questão dos deuses, questões das criaturas mágicas. Então, acho que é um meio de preservar essa cultura também. Então, assim, se você gosta de mitologia celta, né? Esse é um livro maravilhoso para você ler, se inspirar e também, né, para você se divertir e conhecer um pouco desses povos também enquanto questões histórico mesmo, história, questões científicas, porque ele é um livro, né, que traz ali também muito da pesquisa científica dentro da história, dentro da literatura científica das ciências humanas. Então, é um livro maravilhoso. E até mais, se você gostou, curte, compartilhe e deixe o seu joinha. Lembrando que eu estou aprendendo a fazer vídeos ainda, então não vai ser muito bom, mas aos poucos a gente vai melhorando. E até mais!